A soberania de Deus é o seu poder e domínio sobre toda a criação. Tudo que existe está debaixo do poder de Deus. Nada acontece, absolutamente nada acontece sem a permissão de Deus. E nada pode impedir Deus de cumprir os seus planos. Romanos capítulo 11, a partir dos versículos de 33 até o 36. Após a leitura desse texto, você vai deixar a sua Bíblia aberta. Amém? Aleluia. Queremos falar um pouquinho nessa noite sobre o reconhecimento da soberania de Deus. Amém? Vamos lá. Romanos 11, de 33 a 36. Diz assim a palavra de Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Queiram se assentar com suas Bíblias abertas nesse texto, por favor. Amados irmãos, Paulo, nesse texto, está maravilhado e extasiado pela soberania de Deus. No capítulo 1, ele fala sobre a questão da soberania de Deus, sobre a pecaminosidade da raça humana. Providenciou Jesus e resolveu o problema. Capítulos 1, 2 e 3. Agora, no capítulo 4, ele fala também sobre a soberania de Deus de forma justificativa, na forma de justificação. No capítulo 5, ele fala sobre essa questão ainda da justificação, e ele agora entra para o capítulo 6, falando sobre a questão da pecaminosidade latente do coração de todos aqueles que são nascidos de novo e daqueles que não são nascidos de novo. Capítulo 7 também é quase basicamente a mesma coisa, quando ele conclui o capítulo falando da solução, que é Jesus Cristo. Agora, no capítulo 8, ele fala sobre a questão do agir do Espírito Santo na vida daqueles que entregaram o coração a Jesus Cristo, daqueles que foram salvos, daqueles que agora estão em Cristo e que agora não estão mais debaixo de nenhuma condenação. Capítulo 9 vem sobre a questão de Israel, que é uma questão muito atual. Capítulos 9, 10 e 11, quando ele conclui, ele combate a questão do orgulho que havia no coração dos judeus, que eles se julgavam os únicos possuidores da salvação, da bênção de Abraão. E aí então, quando Paulo está concluindo o capítulo 11, ele percebe que foi uma tremenda revelação que Deus lhe deu. Porque ele escreve essa carta, irmãos, para a igreja de Roma. Ele não era o fundador dessa carta. Mas o que eu acho interessante, irmãos, que no capítulo 1, no versículo 13, você já vai perceber claramente a soberania de Deus de uma forma muito real na vida do apóstolo Paulo. Quando ele deseja visitar esta igreja, ele não consegue por algum problema. E nós não sabemos, ninguém sabe, só Deus sabe, o problema que impediu Paulo de visitar essa igreja. O capítulo 1, versículo 13 diz o seguinte, olha só: quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido. Ele estava em Corinto.
para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os gentios. Ou seja, Paulo queria ganhar mais vidas, Paulo queria compartilhar mais revelações de Deus, dons espirituais. Mas o que eu acho interessante, irmãos, que você percebe esse detalhe aqui, que Paulo estava impedido, ele não conseguiu visitar esta igreja. O que eu acho interessante, irmãos, é que se Paulo tivesse visitado essa igreja, com certeza nós não teríamos esta carta magna, esse livro maravilhoso, que é considerado o livro mais profundo doutrinariamente falando, que é a carta de Paulo aos Romanos. E nós sabemos, irmãos, que pela história, muitos avivamentos, pessoas ilustres se converteram através da leitura desse livro. Santo Agostinho, Wesley, Lutero, que fez uma leitura profundíssima, corretíssima, acerca da fé, da relação com Deus, através desse livro, e é aí que surge a reforma, por causa do livro de Romanos. Esse livro é maravilhoso. Vários avivamentos já aconteceram através da leitura correta desse livro. É o livro mais profundo, doutrinariamente falando. E se Paulo tivesse conseguido visitar esta igreja, com certeza nós não teríamos esse livro. Quem sabe haveria até uma lacuna nas escrituras, mas Deus é tremendo. Deus permitiu que isso acontecesse para que ele escrevesse essa maravilhosa carta. Aleluia! Nós já podemos perceber aí, irmãos, que é uma ação soberana de Deus na vida do apóstolo Paulo. Paulo sempre dava permissão para que a soberania de Deus fosse uma realidade na sua vida. Queridos irmãos, na realidade, a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, ela revela claramente a soberania de Deus. Mas, queridos irmãos, mas o que é soberania? A gente canta muito, tu és soberano sobre os céus, sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Eu vejo aqui, irmãos, uma dissertação muito interessante. A soberania de Deus é o seu poder e domínio sobre toda a criação. Tudo que existe está debaixo do poder de Deus. Nada acontece, absolutamente nada acontece sem a permissão de Deus. E nada pode impedir Deus de cumprir os seus planos. Deus é o soberano, o rei, a autoridade suprema sobre tudo que existe e acontece. Ele criou tudo de acordo com sua vontade e fez planos que não podem ser destruídos, não podem ser frustrados. Pois Jó, quando está concluindo seu livro, ele diz o seguinte: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Veja como Deus é maravilhoso. Deus é soberano porque Ele é onipotente. Deus é soberano porque Ele é onisciente. Deus é soberano porque Ele é onipresente. Ele está presente em todos os lugares onde Ele é adorado. Ele é soberano. No Salmo de número 33, versículos de 10 a 11, essa leitura é linda e maravilhosa. Essa dissertação que Davi faz sobre a soberania de Deus. Veja que coisa impressionante. O Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre. Os intentos do seu coração por todas as gerações. E aí vem a pergunta: e por que Deus permite tantas atrocidades, tantas maldades
No caso agora que nós estamos presenciando essa guerra de Israel contra Israel, e a gente tem a grande tendência, irmãos, de acreditar em uma teologia equivocada que surgiu no século XX, chamada teísmo aberto, que fala que Deus, ele não é mais aquele Deus que controla a história, não é mais aquele Deus onisciente que sabe o que vai acontecer no futuro. Esse Deus é um Deus que está equivocado, que houve uma mudança no caráter de Deus. E esse próprio Deus também, ele está sujeito a aprender dos seres humanos. É uma teologia chamada teísmo aberto. E indiretamente, às vezes, a gente acredita um pouco nisso, quando a gente percebe algumas coisas ruins acontecendo na humanidade. Achamos que Deus não está no controle, mas a Bíblia diz que o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É um Deus que continua controlando a história. Todas as coisas estão em suas mãos. Ele controla todas as coisas, ainda que nós não entendamos. Mas Deus está no controle. Deus está no controle da sua vida. Deus dirige a sua vida. Foi o próprio Deus que trabalhou no seu coração para trazê-lo aqui nessa noite, para ouvir essa palavra. É chamada a soberania de Deus. O fato de vocês estarem aqui, irmão, já é um grande sinal que vocês estão reconhecendo a soberania de Deus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Depois que Paulo fica extremamente admirado, extasiado, porque vocês estão percebendo que ele está concluindo o aspecto prático, não é? Ou o aspecto doutrinário, porque dos capítulos de 1 ao capítulo 11 de Romanos, ele está enfatizando o aspecto doutrinário. E antes dele entrar no aspecto prático, ele agora está extasiado, emocionado. Quem sabe ele foi visitado por uma onda de poder imenso. E aí ele escreve esse hino maravilhoso. Ó, profundidade da riqueza. Depois que ele termina, é como se ele estivesse dizendo: agora só nos resta nos entregarmos, oferecermos a nossa vida, o nosso coração a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixão, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora, ele diz, só nos resta entregar a nossa vida. Só nos resta agora praticar os valores do reino de Deus, viver as doutrinas. Então vocês percebem que há um casamento muito perfeito aqui, irmãos, entre teologia e vida prática e adoração. Nós não podemos adorar sem uma teologia correta. Tem gente que quer desassociar a adoração de uma teologia. Teologia significa conhecer Deus na teologia, conhecer Deus também na experiência, como diz um grande teólogo chamado Calbart. Então nós não podemos desassociar, porque você não pode adorar um Deus que você não conhece. E a teologia, ela possibilita você se aprofundar um pouco no conhecimento de Deus. Então Paulo está unindo perfeitamente o aspecto doutrinário, o aspecto intelectual e o aspecto também prático. Então vocês percebam que o evangelho não é apenas uma filosofia de vida, não é apenas uma filosofia intelectual, mas é uma filosofia de vida, um estilo de vida. Paulo está justamente enfatizando isso aqui. Mas, queridos irmãos, o reconhecimento, em primeiro lugar, da soberania de Deus, ou da soberania divina, nos mostra 3 fatos a respeito de Deus. Vamos olhar para o texto. Em primeiro lugar, o versículo 33 diz que ele sabe o que há para se saber. Todas as coisas que vocês ainda vão aprender, que vocês ainda vão saber, Deus já sabe. Olha o que diz o texto. Ó, profundidade da riqueza.
profundidade da riqueza. A profundidade da riqueza do homem ela é muito rasa, mas a de Deus ela é profunda. Oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, o conhecimento que Deus tem. Ele está se referindo aí também à questão da sua onisciência. Queridos irmãos, o nosso Deus é um Deus criador, é um Deus capaz de fazer qualquer coisa, nada impede Deus de fazer o que Ele quer fazer. Ele não tem satisfação a dar ao homem. Ele jamais dirá, eu quero fazer isso. Será que eu estou certo? Eu estou pensando em mudar esse plano. Deus jamais tem esse tipo de pensamento, porque Ele é um Deus perfeito. Ele sabe todas as coisas que vão acontecer. Ele sabe de tudo. Então você não tem que ficar preocupado com as coisas que ainda vão acontecer. Deus está no controle da história. Louvado seja Deus. Você está preocupado com o que vai acontecer na próxima semana? Deus já sabe o que vai acontecer conosco. Ele já está lá. Não tenha medo. Para Deus não existe passado, presente, futuro. Tudo para Deus é o presente. Deus já está no presente. Deus sabe todas as coisas. Isso se chama onisciência de Deus. Ele sabe. Daqui a 100 anos, Ele sabe o que vai acontecer. Daqui a 200 anos, Ele sabe se vai passar uma mosca aqui voando. Ele sabe de todas as coisas. Como esse Deus é maravilhoso. Paulo está extasiado com isso. Por isso que ele diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Segundo lugar, diz aqui o texto, que Ele faz planos que não podemos compreendê-los. Olha o versículo 33 ainda, quando ele diz assim, quão inexplicáveis são os seus juízos, se referem aqui a planos. Os planos de Deus são inexplicáveis. Queridos, no mesmo verso, encontramos a palavra aqui, inescrutáveis, cujo significado é além da compreensão humana. Não que Deus não queira explicar, irmãos, de maneira nenhuma. Muitas vezes Ele explica os seus planos. São nossas mentes restritas que não podem sequer começar a compreender os infinitos propósitos de Deus. Nós não podemos, na maioria das vezes, compreender os planos de Deus. E ainda diz o texto, que apenas Deus, apenas Ele, sabe o porquê de tudo acontecer. Olha o versículo 33 ainda. E quão inescrutáveis são os teus caminhos. As coisas principais que Deus deseja que saibamos são claras e explícitas. No entanto, os juízos das mãos de Deus são obscuros e misteriosos. Não sabemos o porquê de acontecer determinadas coisas. Mas Deus sabe. Apenas Deus sabe o motivo das coisas acontecerem. Porque confiar em Deus é melhor do que duvidar dEle. Queridos, segundo lugar, o reconhecimento da soberania divina nos mostra que somos completamente limitados. Por isso que ele diz aqui no texto, 3 coisas que nós não podemos fazer.
Primeira coisa, nós não podemos explicar Deus. Olha o versículo 33. Quem compreende a mente do Senhor? Quem tem acesso exclusivo à mente do Senhor? A não ser o Espírito Santo que em nós habita. Então, muitas vezes nós recebemos revelações de Deus através do Espírito Santo. Muitas vezes Deus revela determinadas coisas que estão na mente de Deus através do Espírito Santo. Mas nós não conhecemos os mistérios de Deus. Nós não conhecemos o que se passa na totalidade da mente de Deus. Quem compreende a mente do Senhor? Queridos irmãos, se Deus fosse um Deus completamente compreensivo, Ele não seria Deus. Se você estudar a história de Buda, você vai conhecer aspectos do caráter de Buda. O que se passava na mente do Buda quando ele estava escrevendo determinados textos. Se você estudar a vida de Allan Kardec, você vai compreender, quase no sentido geral, o coração de Allan Kardec. Mas, no caso aqui de Deus, ninguém pode compreender Deus. Apesar de você estudar muitos volumes de teologia, apesar de você conhecer vários teólogos maravilhosos, profundíssimos, mas eles não têm ainda, irmãos, acesso e nem terá a completude da mente de Deus, de quem é Deus. Nós apenas temos uma noção. A Bíblia nos foi outorgada, nos foi dada para termos uma compreensão pequena, paupérrima, e foi através dessa pequena, paupérrima compreensão que temos de Deus, que a nossa vida foi salva. Nós passamos a compreender Deus através da pessoa de Jesus. Jesus veio revelar a pessoa de Deus. Quer saber quem é Deus? Quer saber a mente de Deus? Leia as Escrituras. Quer saber quem é Deus, como Ele agiu, como Ele se comportou? Olhe para Jesus. Ele é a expressão exata de Deus, como diz o apóstolo Paulo lá em Colossenses. Então, queridos irmãos, o nosso Deus, Ele não pode ser estudado na sua totalidade. Nós estamos aqui apenas para ter um pouco de noção de Deus. Queridos irmãos, por isso que a palavra de Deus diz lá em Isaías 55, quando ele diz assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos vossos caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Jamais existiu e jamais existirá alguém mais sábio do que o próprio Deus. Ele nos conhece. Muitas pessoas pensam que sabem como Deus é, mas tudo que sabemos a respeito de Deus, irmãos, é o que Ele resolveu revelar na sua palavra. Ninguém conhece Deus o suficiente para defini-lo completamente. Ninguém. Uma vez, tem um irmãozinho que ele tinha uma certa dificuldade mental. E aí ele disse uma vez: pastor, eu sei definir Deus, porque eu tive uma experiência muito grande, e Deus se revelou para mim de uma forma tremenda. Então conte, meu irmão. Aí ele disse assim: a voz de Deus, pastor, é uma voz de um trovão, voz forte. A voz de Jesus, uma voz sofredora, aquela voz assim, bem, oh, meu filho, né? Aquela voz. Já a voz do Espírito Santo é uma voz suave. Muito embora isso aí tenha até uma certa coerênciazinha bíblica, mas a gente percebeu que aquele irmão tinha uma certa dificuldade, porque ele dizia que viu Deus. E teve um irmão que viu Deus.
Ele estava no monte e ele viu aquele negócio lá. Quando ele chegou perto, irmãos, era um espantalho. Ele pensando que estava vendo Deus, era uma visão. Uma vez eu estava orando no monte com um grupo, eu era ainda novo na fé, e aí veio uma luz, irmãos, diretamente ao nosso encontro, uma luz assim, e a luz estava aumentando, aumentando, e a gente, glória a Deus, aleluia, é um anjo, é Deus, é um anjo, é um Deus. E aí, era um avião, irmãos. Isso aconteceu diante de Deus, eu falo para vocês, comigo, eu estava lá. Queridos, ninguém pode ser seu conselheiro. Ninguém. Olhe para o versículo 34. Ou quem foi o seu conselheiro? Isaías 40, versículo 13 diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor? A pergunta que ele faz. Ou como o seu conselheiro o ensinou? Isaías está sendo usado por Deus, dizendo que ninguém pode aconselhar Deus, ninguém pode guiar o Espírito de Deus. Quem foi o seu conselheiro? Paulo está dizendo aqui que ninguém pode aconselhar Deus. Deus, peraí, Deus, não faça assim não, faça assim, Senhor, que vai ser melhor. Ah, você tem razão, eu acho que eu vou fazer assim mesmo. Tem um certo livro aí, irmãos, eu não vou dizer o nome dele, mas ele é muito estranho. O autor conta uma experiência que teve com o Espírito Santo, que eu achei estranho, uma parte do livro. Quando ele chama o Espírito Santo e diz: o Espírito Santo, entre por aqui, vá por aqui. Agora não, Espírito Santo. Não é hora de agir, Espírito Santo. Agora sim, faça isso. Vá por aqui. E a gente, quando olha para Isaías 40, versículo 13, é uma contradição muito grande. Porque quem é cheio do Espírito Santo é o contrário. Ele é guiado, dirigido pelo Espírito Santo. Não é o contrário. Quem é cheio do Espírito Santo não dirige, não dá ordem ao Espírito Santo para agir. Então, esse tipo de movimento que surge de vez em quando nas igrejas, quando o avivalista diz: o Espírito Santo vai agir agora, haja agora, Espírito Santo, pode ter certeza que não é o Espírito Santo, pode ser até uma técnica de hipnose, uma técnica de psicologia. Mas o Espírito Santo, ele é Deus, por isso ele age na hora que ele bem entender. Ele é soberano. O Espírito Santo não é menor e nem maior do que Deus. Olha que coisa interessante, irmãos. Deus não precisa de conselheiros. Ele é infinitamente sábio. Ele é o conselheiro máximo. Por isso que a palavra do Senhor diz que ele é conselheiro. Isaías capítulo 9. Pai da eternidade, príncipe da paz. Um dos aspectos do Messias é que ele é conselheiro. Ninguém jamais aconselhou Jesus. Quando você vai ler os evangelhos, você não vai ver Jesus consultando: eu estou pensando em ir para Jerusalém, o que vocês acham? Jesus não consulta ninguém, porque ele era o próprio Deus, ele era guiado pelo Espírito de Deus, ele sabia o que ia fazer e o que iria acontecer com a sua vida. Queridos irmãos, e ainda, ninguém pode acusar Deus de injusto. Versículo 35, olha a sua Bíblia, versículo 35. Ou quem lhe deu primeiro para que ele seja recompensado. Ou seja, quem deu a Deus para que ele ficasse devendo a ele. Tudo que você dá para Deus, ele não te deve absolutamente nada. Porque existe uma teologia da prosperidade que ensina isso. Eu já ouvi um pregador famoso, deputado, federal, que lhe dizia assim na sua pregação: ó Deus, eu tenho um crédito contigo. Irmãos, ninguém tem crédito. Deus não deve absolutamente nada a ninguém.
Você pode dar o seu carro, sua vida, tudo que você tem. Você ainda continua devendo a Deus. Ele não deve nada a ninguém. Por isso que Paulo diz: quem lhe deu primeiro para que lhe seja restituído? Jó também faz essa mesma pergunta no capítulo 1, versículo 11. Então, essa ideia que Paulo está falando aqui, irmãos, é porque os judeus eram arrogantes. Eles achavam que eram os possuidores, os detentores da salvação. Por serem descendentes de Abraão, eles tinham o direito de reivindicar a bênção de Abraão. Se Deus não nos abençoar, Ele vai ficar em débito conosco. É uma teologia equivocada no meio dos judeus. Deus não deve absolutamente nada a ninguém. Por isso, irmãos, que essa oração que às vezes você faz, não tem cabimento quando você diz assim: eu reivindico de Deus os meus direitos. Eu reivindico de Deus. Você não encontra nenhum texto na Bíblia dizendo que você tem que reivindicar de Deus. Você encontra versículos que você tem que tomar posse pela fé. Porque a ideia de reivindicação significa que Deus está tolhendo os seus bens, as bênçãos dele sobre a sua vida. E a palavra de Deus diz que as mãos do Senhor estão sempre estendidas para nos abençoar. A fé, como diz na Bíblia de Jerusalém, capítulo 11, versículo 1, a fé é uma posse antecipada e um meio de demonstrar realidades que não se veem. Pela fé, eu tomo posse desta promessa que Deus me prometeu. Aleluia. Queridos irmãos, não vamos acusar Deus de injusto. Uma certa família acusou Deus de injusto e até hoje essa família está afastada do Evangelho. Uma criança dessa família ficou doente e eles fizeram campanhas para que Deus curasse. Deus não curou a criança veio a falecer. E aí toda a família literalmente se afastou de Jesus Cristo, afastou do Evangelho, dizendo que Deus não foi fiel, Deus foi injusto. Deus jamais comete injustiça. Nós é que não compreendemos os planos de Deus. Por isso, queridos irmãos, a compreensão da soberania de Deus pode nos libertar de todos os complexos de culpa e de inferioridade. Sabia disso? Eu não passei nesse concurso, meu Deus, é porque eu sou o mais burro dos concorrentes. Não, nada disso. Você estudou, você não passou porque não era plano de Deus. Ou talvez você também não estudou, também tem isso, não é? Tem muita gente com um complexo de inferioridade, irmãos. Mas a compreensão correta da soberania de Deus, irmãos, nos liberta desse complexo. Eu sou o que sou porque Deus quer que eu seja. Eu estou nessa posição porque Deus até hoje permitiu que eu ficasse nessa posição. Eu faço a minha parte. Porém, eu estou nos planos de Deus. Eu estou nas mãos do Senhor. Por isso, eu agradeço a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida. Ninguém pode dizer: Deus me deve. Pois o Senhor não deve nada a ninguém, irmãos. Nada a ninguém. Amém? Você já se sentiu injustiçado por Deus? Com certeza, eu já me senti. Depois de um longo período de jejum, eu não consegui o que eu estava buscando. Disse: Deus, misericórdia. É porque não estava no plano de Deus, irmãos. Amém, queridos irmãos? E ainda, em terceiro lugar, o reconhecimento da soberania de Deus, ou da soberania divina, deve resultar numa profunda adoração.
E essa adoração, irmãos, nós podemos revelar essa nossa adoração sobre 3 aspectos, 3 razões. Em primeiro lugar, Ele é a fonte de todas as coisas. Olha o texto, porque dele, tudo é dele. Este versículo dá a razão pela qual não se pode fazer de Deus um devedor. Ele é a fonte de todas as coisas, o que significa que todas as coisas fluem dele, tudo vem dele. Ele é o sustentador de todas as coisas. Essa é outra razão para nós adorarmos a Ele com fervor. Ele é o sustentador de todas as coisas. Olha o texto aí. Por Ele. Significa que Ele controla, sustenta todas as coisas. Não tenha medo, irmãos, das notícias que a NASA de vez em quando, publica aí nos meios de comunicação. Meteoro está para atingir o Brasil. E se esse meteoro cair em São Paulo, metade da população vai morrer. E aí tem crente que fica tremendo. Meu irmão, todas as coisas estão no controle de Deus, nas mãos de Deus. Não tenha medo. Ele controla todas as coisas, irmãos. Amém? Amém, queridos irmãos? Além de todas as coisas fluírem dele, Deus é a razão da existência contínua do universo. Ele é o próprio Deus. Ele é o propósito de todas as coisas. Olha o versículo 36. E para ele são todas as coisas. Deus é o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. Tudo vem dele. Tudo permanece nele, tudo encontra o seu propósito supremo nele. Glória, pois, a ele eternamente. Amém? Amém. Queridos irmãos, olha, concluindo, se nós estudássemos a fundo, pelo menos essas 3 ciências, são várias ciências, que provam a soberania de Deus na criação. Uma delas, a entomologia, ciência que estuda os insetos e a sua relação com outras criaturas. Amados, outro dia eu vi a necessidade de termos insetos aqui na Terra. A importância dos insetos para a existência da humanidade é impressionante a dissertação que o cientista faz. Você vai ver que Deus maravilhoso, que não foi o diabo quem criou o inseto, foi Deus. O diabo não tem poder criativo. A outra ciência, herpetologia, um ramo da ciência que estuda os grupos de anfíbios como sapos, rãs e répteis como cobra. A nossa que trabalha com cobra, como o nome é? Que trabalha com cobra aqui, como é o nome? O Butantan, irmãos. Quando você vai vir estudar lá, vai ver a importância das cobras. E a gente diz, é do diabo, é claro que na criação a serpente tinha uma outra conjectura, outro comportamento. Mas vocês percebem, irmãos, que é da própria cobra que eles extraíram, irmãos, o veneno, o remédio. É impressionante. E a astronomia? Ciência que estuda os corpos celestes. Segundo os cientistas, parece não sei quantos milímetros, não sei se 2 ou 3 milímetros, se o Sol fosse um pouco mais próximo, somente 3 milímetros da Terra, não haveria possibilidade de existência aqui na Terra. Da mesma forma também a Lua, não haveria possibilidade de vida aqui na Terra. Então, tudo isso a gente percebe o agir soberano de Deus.
A Bíblia diz em Hebreus que Ele é o sustentador de todas as coisas. Louvado seja Deus. Eu quero terminar com vocês, todos em pé agora, queridos. Que o irmão coloque aí, por favor, na tela, na revista NVI. Vamos concluir lendo apenas esse versículo, todo mundo junto. NVI, 1 Crônicas 29, de 10 a 12. Vamos lá. Vamos ler todo mundo junto. Veja que coisa maravilhosa. O que Salomão escreve, na realidade Davi. Veja que coisa maravilhosa. Se não der, eu leio aqui. Vai chegar aí? Amém? Você vai ler agora, tá certo? Então, vamos ler esse texto? Vamos lá. Davi, né? Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o teu reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Aleluia! Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu nome, teu glorioso nome. Aleluia! Amém! Dê a salva de palmas para o Senhor, amados irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês possam adorar a Deus, participando desse momento preciosíssimo que é a ceia do Senhor. Jesus veio porque Ele aceitou a soberania do Pai. Ele é soberano. Ele foi ao Calvário para nos salvar. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Não existe conclusão melhor do que essa, né, irmão? Ler na palavra de Deus, não é? Que coisa maravilhosa. Podem se assentar com a palavra ao nosso querido pastor.
eu vou. Coroa conquistar. Tô lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver.
quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você.
Santo, 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 poderoso de Israel, o Deus de fogo está aqui, o Deus de fogo está aqui. Santo, 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 poderoso de Israel, o Deus de fogo está aqui, o Deus de fogo está aqui. Santo, 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 poderoso de Israel, o Deus de fogo está aqui, o Deus de fogo está aqui. Santo, 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 poderoso de Israel, o Deus de fogo está aqui, o Deus de fogo está aqui. Toca-nos, Senhor. Toca-nos, Senhor. Com brasas vivas no altar, com brasas vivas no altar. Toca-nos, Senhor. Toca-nos, Senhor. Toca-nos, Senhor. Com brasas vivas no altar, com brasas vivas no altar. Toca-nos, Senhor. Toca-nos, Senhor. Toca-nos, Senhor. Com brasas vivas no altar, com brasas vivas no altar. Toca-nos, Senhor. Toca-nos, toca-nos, Senhor. Toca-nos, Senhor. Com brasas vivas no altar, com brasas vivas no altar. Toca, Senhor, toca, Espírito Santo. Toca sobre tua igreja, Senhor. Queremos sentir o teu toque, Senhor, em nossos corações, Deus. Incendeia, Senhor, a tua igreja, Pai. Incendeia, Senhor, os corações, Senhor. Oh, Deus. Alamassura de Manás. Toca, toca, Senhor. Toca, Deus. Toca, Espírito Santo. Vai soprando, Senhor, nesse lugar. Vai fazendo, Senhor, um rebuliço nesse lugar, ó Deus. Toca, Espírito Santo. Toca nas línguas. Toca nos corações.